Bom, aqui, pessoal, ele pede para a gente achar a reta tangente ao gráfico da minha função f no ponto P, tá? Então, como é que é a equação geral de uma reta tangente? É muito importante você se lembrar dela aqui ou deduzi-la, porque quando a gente tiver em duas variáveis ou quando você tiver em cálculo numérico, vai ser útil você se lembrar dessa equação da reta tangente, tá certo? Então, a equação da reta tangente ela é y igual a y0 mais f', que aí você vai aplicar o ponto x0 y0 vezes x menos x0, beleza? Na verdade, aqui em uma variável é f' de x0, tá? A gente coloca esse y0 porque fica aí uma coisa implícita. Bom, então perceba que f' de x0 y0 é o que isso aqui, pessoal? Isso aqui é a sua derivada aplicada em x0 y0, que no caso aqui vai ser o ponto P, tá? Então aqui seria ó, f' de P no seu ponto P, tá? x0 você já tem, que é 1. y0 você já tem, que é π sobre 2. Então só falta aqui a gente achar f' e depois aplicar o ponto P. Só que y, pessoal, ele é função de x, o seu problema lhe diz. Então, quando você for derivar alguma função que dependa de y, perceba que y também depende de x. Então, quando você tem uma composição de funções e você vai derivar, você usa a regra da cadeia. E nesse caso aqui, pessoal, a gente está usando a regra da cadeia de uma forma implícita, tá? Ou seja, é uma derivação implícita. Então, observa aqui, no caso do cosseno de y, quando você for derivar ele, você faz o que na regra da cadeia? Deriva a função de fora, que é a função de fora, o cosseno, que vai ser menos o seno de y, vezes a função de dentro. Que é a função de dentro? O y. A derivada de y é y', com relação a x, tá? Então, observa isso, tenta resolver teu problema. Caso não consiga, volta para cá. Observe que a gente quer obter primeiro a f', depois aplicar P e chegar na equação da reta tangente. Bom, então eu quero encontrar quem é f', ou seja, y'. Então eu vou derivar isso aqui para tentar isolar meu y', tá certo? Então, derivando isso aqui com relação a x, ambos os membros, né? A derivada da constante é 0 e a derivada disso aqui vai ser o que, pessoal? Vê, esse 2 é uma constante, né? Então ele pode ir para fora do seu operador de derivação. Então vai ficar 2 vezes a derivada de xy com relação a x, mais a derivada aqui de x ao quadrado do cosseno de y com relação a x igual a 0, beleza? Então, derivando isso aqui pela regra do produto, a gente tem 2 vezes x, derivada de x com relação a x, que é 1, vezes y, mais a derivada agora de y e repete o x. A derivada de y é o seu y', beleza? Mais derivada de x ao quadrado, que é 2x vezes o cosseno. E agora se liga, você repete o x ao quadrado, só que quando for derivar o cosseno, está implícito aqui que y depende de x. Então, você usa a regra da cadeia, tá certo? Então, deriva de fora, que é a derivada do cosseno, ou seja, vai dar menos o seno, vezes a de dentro, que é y', tá? Igual a 0. Beleza? Então, isso aqui implica o quê? Você dando um jeito aqui para isolar o y', tá? Perceba que aqui você tem 2 vezes xy' e aqui você tem menos x ao quadrado vezes o seno de y vezes y'. Então, colocando o y' em evidência, a gente tem o seguinte, ó. Y' vezes 2x menos x ao quadrado seno de y. E quem não tem y', eu vou passar para o segundo membro, tá? Ou seja, 2y vai para lá, menos 2y. E 2x vezes o cosseno vai para lá, menos 2x vezes o cosseno. Beleza? Agora, isolando o y', a gente tem que y' vai ser igual. Beleza? Passei esse carinha aqui dividindo. Agora, meu problema acabou. Por que meu problema acabou? Porque agora eu vou pegar o ponto P e substituir na minha expressão da y', tá? Ou seja, fazendo x igual a 1 e y igual a π sobre 2, a gente tem que y' de P, que é 1 π sobre 2, que é a minha f', né? Vai ser igual
A menos π. Beleza? Lembra aí que cosseno de π sobre 2 é 0, tá, pessoal? E seno de π sobre 2 é 1, tá? Então, finalmente, a minha y acabou. A minha reta tangente vai ser y0, que é o meu π sobre 2, mais f' de p, que é menos π, vezes x menos x0, que é 1. Bom, fazendo a distributiva aqui e dando um jeitinho na equação, a gente chega que y vai ser menos π vezes x mais 3π sobre 2. Beleza? Então a gente fica aí, cuidado quando for marcar com a nossa letra D de dado. Beleza?